Que doideira é o que eu posso dizer. Eu tô quase sem voz, eu tô com um processo gripal, não tenho problema nenhum, não tem Covid, não tem nada, mas eu tô sem voz e eu tô sem. Tava assim, sem condição de fazer a jornada. Mas como é que a gente abandona um jogo desse? É surreal. O que a gente acaba de presenciar é feito pelo Grêmio. A gente costuma dizer que essas coisas elas só acontecem com o Grêmio, né? E eu não gosto só dessa situação da mística, porque a mística ela pode nos provar coisas que não aconteçam, né? Daqui a pouco a gente vai, pô, mas a mística, se tu tem um time melhor preparado no outro lado, ele vai passar em cima de ti. E o Grêmio do primeiro tempo é um Grêmio amplamente corajoso. O Grêmio não tinha condição de trocar garrafa com o Flamengo. E o Grêmio não fez isso. E aí tem mérito do Mano Menezes. Claro, a gente pode discutir depois, Edenilson foi abaixo. Mas o que é a estreia do Noriega? O Noriega faz um jogo que eu acho que ele nunca fez na vida, eu duvido. Esse jogo sendo atacado o tempo inteiro pelo ataque mais poderoso da América do Sul. Se ele tivesse feito algum jogo assim no Aliança Lima, o próprio Flamengo teria comprado ele. É incrível o jogo do Noriega, ele beira a perfeição. O jogo do Volpi também, eu acabei de dar nota 10 pro Volpi. Sabe por quê? Porque o Volpi, ele faz duas defesas simplesmente sensacionais. E não fosse o Volpi, e nós teríamos tomado 2 gols. E o Volpi cobra o pênalti no Maracanã com extrema tranquilidade, olhou para um lado, botou a bola no outro. Então hoje para mim sim, o Volpi é nota 10. Mas a gente fala do Noriega, o Cuejar fez um partidaço. Que partida do Cuejar, senhores? Porque a gente olha para frente e a gente vai bater de frente contra o melhor time da América do Sul. E quando o técnico, o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, resolve mexer, ele tem às vezes no banco jogador com tanta qualidade ou até mais para alguns daquele jogador que ele tem no time. Hoje ele começou com o Pedro, outro dia ele começou com o Bruno Henrique. Os dois são características diferentes, mas são jogadores excepcionais. E tem tantos outros jogadores pra gente citar. Tem muito jogador pra gente citar. Mas o Grêmio peca em 2 jogadores pra mim. No Kike Oliveira e peca também no Edenilson. Porque o Edenilson tá completamente fora de rota, fora de órbita. E o Kike Oliveira, ele tem que entender, de uma vez por todas, que essa jogadinha dele, de achar que ele vai ter um adversário pela frente e ele vai dar um tapa sem olhar, sem pensar, ela não vai dar certo no futebol brasileiro. Talvez ela desse certo lá nos Estados Unidos, onde tu joga com um time da 8ª série. Talvez ela desse certo no Campeonato Uruguai, que é pior do que o Campeonato Gaúcho. No Campeonato Brasileiro não vai dar certo. Ele precisa pensar. Alguém vai ter que colocar na cabeça do Kike que ele precisa pensar. Mas eu quero falar do empate. Esse empate do Grêmio hoje, ele tem um gosto de vitória. Esse é um ponto que a gente traz para casa como se fossem 3. Porque teve um determinado momento que a gente estava tão desesperado. E hoje eram daqueles jogos em que não era um desespero, mas era meio que um conformismo, em que a gente dizia assim, olha, se eu não for goleado pelo Flamengo, tá tudo bem. Se eu tivesse que assinar um empate agora, eu assino um empate e vou comemorar na Guete. E foi o que aconteceu. E o empate em que o Grêmio sai atrás. E o empate improvável, entra o Pavão e o Pavão melhora o time. Tanto que o Pavão faz o lançamento que bate na mão do Ayrton Lucas e que bom que o árbitro estava próximo e que ousou marcar um pênalti dentro do Maracanã com mais de 60 mil torcedores do Flamengo. É que é tão importante, tem uma... Eu falava na abertura da nossa jornada hoje, quando a gente abriu à 1h da tarde, que nós vivemos uma semana muito cambaleante em questões emocionais. A gente começa a semana tendo a chegada do Arthur, que é um estupendo reforço. Depois, no meio disso, chega na quarta-feira uma decisão que surpreende, que abala emocionalmente a torcida do Grêmio, quando então candidato Marcelo Marques diz que vai desistir da candidatura. Aí a gente tem, na quinta-feira, a apresentação oficial do Arthur. Em meio à apresentação oficial do Arthur, tem um vídeo que é postado nas redes sociais em que o Marcelo Marques pede perdão pelo susto pro torcedor e se abraça de novo no torcedor, porque o torcedor do Grêmio foi isso. O torcedor do Grêmio convenceu um candidato a voltar atrás de uma decisão pessoal dele, pessoal e até profissional. Então esse torcedor do Grêmio, que hoje estava em minoria, obviamente, lá no Maracanã, automaticamente porque jogava na casa do adversário, e é por isso que muitos torcedores foram até a frente do Hotel Hilton ontem, quando os jogadores chegaram e criticaram e colocaram contra a direção e contra alguns jogadores palavras de ordem.
Porque o que o Grêmio fez hoje, ele vai além do futebol. O que o Grêmio fez hoje é jamais se abater, é jamais se entregar. E é isso que o torcedor do Grêmio vai sempre exigir de quem vista a camisa do Grêmio. Não interessa se ele é mais capacitado, se ele é menos capacitado. Ele tem a obrigação de entrar em campo e honrar a camisa do Grêmio. E o que foi feito hoje pelo Noriega, pelo Volpi, pelo Kahneman, pelo Cuejar, pelo Carlos Vinícius, ele destoa do que faltou para o Edenilson, do que faltou para o Kike Oliveira. Porque esse resultado, ele é gigantesco. E hoje não é dia da gente pensar em nada que não seja o resultado. Tu empatar com o Flamengo, isso não estava nem na ideia dos mais otimistas torcedores. Na nossa jornada até teve, eu anotei aqui, ó, a Nicole e o Picão. Eles apostaram em 1-1 e eles acertaram. Mas talvez fosse até mais desejo do que propriamente um palpite. Porque o desejo principal, o que a gente queria de cara como torcedor do Grêmio, era não ser atropelado pelo Flamengo. Era não ser goleado pelo Flamengo. E não é só isso. O primeiro tempo é um primeiro tempo resiliente. O controle do jogo, ele foi todo do Flamengo. Perdão que a garganta está fechando. O controle da partida foi todo do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Mas o Grêmio soube resistir. E aí entra o mérito também do Mano Menezes. Até porque a gente sempre soube que se o Mano sempre foi famoso, conhecido por conseguir resistir, ter times resistentes defensivamente, o que estava faltando? E hoje, senhores, é um teste muito forte. Nós acabamos de empatar dentro da casa do maior time de futebol da América do Sul. E, quiçá, do maior time dos últimos anos na América do Sul. Nós empatamos com o Flamengo, com o nosso goleiro trabalhando mais, como era esperado, com o nosso zagueiro trabalhando mais, como era esperado, mas nós não fomos goleados, como era esperado por muitos. É uma partidaça para a gente lembrar daqui a um tempo, que no último dia do mês de agosto de 2025, no dia 31 de dezembro, num mês em que se comemora 30 anos da conquista da segunda, do bicampeonato da América, o Grêmio voltou a ter uma alma copeira, uma alma de entrega e uma alma que, independentemente da capacidade técnica de quem está no outro lado como adversário, o gremista jamais vai aceitar que algum jogador se entregue. Diogo Rossi, o resultado é maior do que tudo. E esse empate contra o Flamengo na casa deles, sem dúvida alguma, tem um sabor de vitória. É um ponto com tamanho de 3.